Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje eu tô aqui com a Mari e com a Rob pra gente falar sobre o caso do bombista louco. Oi, gente, como é que vocês estão? Olá, eu sou a Mari. Como você falou, sou host lá do podcast Fábrica de Crimes. E é um prazer participar desse episódio do Criminalismo, né? Em clima de Crime Wing. Isso, a gente tá na semana de Crime Wing. Na verdade, a gente tá terminando, né? O último dia vai ser amanhã, dia 31. Isso. E tá sendo uma semana bem legal. Eu já participei do Mil e Um Crimes. A gente falou sobre Jim Call, que é o Candyman. É um serial killer que não ficou tão conhecido assim, mas a história dele é bem intrigante, assim, é um assassino bem bizarro. E eu gostei bastante de participar de lá, então vocês podem ouvir depois de ouvir o nosso. E tem também o do Fábrica de Crimes, elas também participaram de outro podcast, fizeram dela. Vocês podem contar aí também. Oi, eu sou a Rob. É, sempre bom, né, apresentar as 2 antes. Oi, gente, eu sou a Rob, do Fábrica de Crimes, apresento com a Mari. A gente gravou junto com o Bruno Gentili, do podcast Em Caso. Nosso episódio já tá ao ar, então vocês podem conferir lá no podcast do Fábrica. E a gente falou sobre o Monstro do Morumbi, que é um serial killer brasileiro e assassinou aí mais de 20 mulheres. E é bem legal, um episódio bem pesado. A gente fala que é pra pessoas que não são tão sensíveis assim, né? Porque é bem forte. E confere lá que vocês vão gostar. Vamos começar então? Vamos falar do bombista louco e aí deslancha. Bom, esse caso, ele não é recente, né? Ele aconteceu entre as décadas de 40 e 50 na cidade de Nova York, mas ficou tão famoso, principalmente no campo do criminal profiling, e ele é estudado e comentado até hoje. Tudo começa com um homem chamado George Peter Metesky. Bom, o George Metesky nasceu em 2 de novembro de 1903 e não se tem muita informação sobre a vida nem a infância dele, mas a gente sabe que ele se juntou à Marinha dos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial. Ele ficou trabalhando como eletricista no consulado lá dos Estados Unidos, em Xangai. E depois que ele voltou de Xangai, ele ficou morando na cidade de Waterbury, no estado de Connecticut, junto com as 2 irmãs dele. E eles basicamente moravam no primeiro andar de um casarão de 3 andares, que ficava no número 17 da 4th Street. Ele também arranjou um emprego como mecânico em uma companhia de energia chamada Consolidated Edison. E no ano de 1931, ele estava trabalhando numa ponte, né, chamada Hellgate Bridge, lá em Nova York, quando uma explosão aconteceu. Aparentemente, uma caldeira, sem querer, acabou produzindo uma explosão de gases tóxicos. E ao inalar esses gases, eles foram parar nos pulmões do George, o que causou o sufocamento dele. Porque ele foi tão afetado com esses gases que acabou ficando debilitado, ele teve pneumonia e depois virou uma tuberculose e ele teve que tirar 26 semanas de licença médica no trabalho. E depois das 26 semanas, ele foi demitido. Foi 6 meses então, né? Ele ficou 6 meses. É muito tempo. Sim. Porque naquele tempo, gente, tuberculose, acho que eles não tinham. Tipo, ele ficou mal real. Ele ficou, tipo, de cama, assim. Não, imagina você ficar 6 meses Nossa. mal e logo depois ser demitido. É foda. Cadê a estabilidade no emprego? Ele ficou, assim, com ódio mortal do negócio, porque, né? Exatamente, ele trabalhava lá, ficou doente por causa do trabalho e ainda foi demitido. Não tem INSS não, gente. Não tinha INSS. Sim, e esse é um ponto muito importante, porque depois dele ter sido demitido, ele entrou com um processo para ganhar uma compensação trabalhista. Mas, aparentemente, ele perdeu o prazo processual e o pedido foi negado. George ainda entrou com 3 recursos, mas eles também foram negados. Isso gerou uma grande revolta nele, que começou a nutrir um ódio real por essa empresa de eletricidade. O ódio foi tanto que no dia 16 de novembro de 1940, ele plantou a primeira bomba de muitas que ainda viriam. E essa bomba foi plantada estrategicamente na janela da empresa Consolidated Edison. Felizmente, essa bomba foi encontrada antes de explodir, só que talvez a parte mais interessante seja essa que ele deixou um bilhete junto da bomba. O bilhete tinha escrito em letras bem grandes: "Capaceiros da Con Edison, isto é para vocês". O bilhete estava assinado como FP,
Com Edison é como a companhia era chamada de forma mais abreviada. E ele estava chamando eles de trapaceiros porque, na cabeça dele, ele tinha sido trapaceado pelos advogados da empresa quando teve os pedidos de indenização trabalhista negados. Ele claramente culpou a empresa, né? Para ele, a empresa era tudo de pior na vida dele, né? Era Uhum. a demonstração de tudo de errado que estava acontecendo na vida dele, né, naquele momento. Uhum. E aí, quando os investigadores viram esse bilhete, eles ficaram muito intrigados, porque se a bomba fosse de fato programada para explodir, o bilhete teria sido destruído e essa mensagem que ele queria passar para a empresa não ia acontecer. Então, nesse primeiro momento, eles imaginaram que talvez a bomba fosse falsa, mas também quase não deram muita atenção para o acontecimento. Eu acho assim que o mais importante para ele era chamar a atenção. Com certeza. E É um padrão. deixar um padrão. E passar a mensagem, entendeu? Ele queria que eles soubessem que o problema era com eles, e ele queria fazer isso de uma forma que eles não pudessem ignorar, né. Exatamente. E quase depois de 1 ano, em setembro de 41, uma segunda bomba, muito parecida com essa primeira, inclusive, foi plantada no meio da rua, e a mais ou menos umas 5 quadras de distância de onde ficava essa tal empresa Con Edison que ele tanto odiava. Só que essa bomba, ela não tinha nenhum bilhete e ela estava desabilitada. Agora, a teoria da polícia era de que muito provavelmente a pessoa estava programando a bomba, mas avistou algum policial e saiu correndo, deixando a bomba desabilitada. Mas logo 2 meses depois, em dezembro de 41, a polícia recebeu uma carta que parecia muito com aquele bilhete lá anterior que a Mari leu. E era uma carta com letras bem grandes que dizia: "Eu não farei mais nenhuma bomba enquanto a guerra durar. Meu espírito patriota me fez decidir isso. Depois eu irei à justiça contra Con Edison. Eles irão pagar pelas suas atuações." A carta também foi assinada com as iniciais FP. E essa guerra que ele estava se referindo era a Segunda Guerra Mundial, né, que os Estados Unidos tinham acabado de ingressar. Então, pelos próximos anos que os Estados Unidos estavam em guerra, o George não plantou mais nenhuma bomba. E isso durou até 1951, porque no dia 29 de março, uma terceira bomba foi plantada pelo George. E dessa vez em um local bem movimentado. Ele colocou a bomba perto de um terminal ferroviário chamado Grand Central e um restaurante chamado Oyster. Essa bomba também foi a primeira a explodir, mas felizmente não chegou a ferir ninguém. Pelos próximos meses, ele plantou mais de 2 bombas. Uma em abril, logo no mês seguinte da bomba do Grand Central. Já a segunda foi plantada em agosto de 51. E as 2 bombas foram plantadas em cabines telefônicas, a primeira numa cabine na Biblioteca Pública de Nova York, e a segunda em uma cabine no terminal Grand Central. E essas 2 bombas foram desarmadas pela polícia antes de explodir. Mas mais uma vez, a polícia não levou essas bombas tão a sério e acabaram atribuindo esses eventos às crianças ou adolescentes pregando peças. Então não houve uma investigação criminal. Depois disso, o George plantou mais uma bomba em uma outra cabine telefônica perto da Con Edison, que explodiu, mas que, graças a Deus, não feriu ninguém. Ele também chegou a enviar uma bomba para o prédio da Con Edison, mas ela também não explodiu. No dia 22 de outubro, o jornal New York Tribune recebeu uma carta com letras grandes que dizia: "As bombas irão continuar até que a Consolidated Edison seja levada à justiça pelos atos de distrato contra mim. Eu esgotei todos os outros meios. Com as bombas eu pretendo que outras pessoas clamem justiça por mim." A carta também dava instruções de onde estava uma bomba, no Teatro Paramount, que fica lá na Times Square, uma rua super movimentada de Nova York, cheia de moradores e principalmente turistas. A polícia então correu para lá e conseguiu desarmar a bomba. No dia 28 de novembro, uma bomba explodiu em um armário em uma estação de trem, mas ninguém foi ferido. E depois disso, o jornal Herald Tribune recebeu uma carta que dizia: "Vocês notaram as bombas em sua cidade? Se vocês estão preocupados, me desculpem, e também se alguém estiver ferido. Mas isso não pode ser evitado até que a justiça seja feita. Eu não estou bem e por isso eu irei fazer a Con Edison se arrepender. Sim, eles se arrependerão de seus atos de distrato. Eu os trarei para a justiça. A opinião pública irá condená-los. Fiquem alertas. Eu plantarei mais bombas embaixo dos assentos do teatro em um futuro próximo." E a carta foi assinada com as iniciais FP.
Nos próximos anos, ou seja, em 1952, 53, 54 e 55, novas bombas foram plantadas pelo George. Nem todas elas chegaram a explodir, mas as que explodiram foram nos seguintes lugares: 2 vezes dentro dos assentos da Radio City Music Hall, 2 vezes no Teatro Paramount, 1 vez no Teatro do Capitol, 2 vezes no terminal do Grand Central, 1 vez na cabine telefônica perto de uma estação de ônibus, numa estação de trem no Brooklyn e numa loja da Macy's, que é uma loja de departamento dos Estados Unidos. E de todas essas bombas, a que mais chamou a atenção, entre aspas, da mídia, foi a do Teatro Paramount, que explodiu no dia 2 de dezembro de 56 e feriu 6 pessoas, sendo que 3 delas ficaram feridas gravemente. E foi oferecido um total de $25 mil de recompensa por pistas que levassem ao responsável, que agora já estava sendo chamado de Mad Bomber, ou o bombista louco. E depois de tantos anos sem pegar esse responsável pelas bombas, a população ficou super assustada, Então um caos foi instalado. E, por exemplo, as pessoas, elas começaram a denunciar os seus próprios vizinhos, porque simplesmente achavam eles estranhos ou porque eles sabiam mexer com bomba. Mas nenhuma dessas denúncias tinha provas substanciais para, de fato, incriminar ninguém. E além disso, a polícia teve que lidar, com muitas distrações, porque além das denúncias contra vizinhos e pessoas estranhas, entre aspas, também aconteceram muitas denúncias de bombas falsas. Isso foi muito ruim para as investigações, porque acabou desviando a atenção da polícia para fatos realmente importantes. Além disso, essas denúncias falsas só contribuíram para gerar ainda mais caos na população. Você vê que foi criando uma dificuldade muito grande, para a investigação, e dá para perceber pelo comportamento dele que ele não se preocupava tanto em ferir pessoas ou fazer bombas que realmente funcionassem. Ele queria botar o máximo de bombas possíveis para chamar o máximo de atenção possível, na verdade, Eu acho que o problema dele era realmente a atenção. É porque ele queria que chamasse a atenção da Conexon e da população e que alguém ficasse do lado dele, e nada disso estava acontecendo, É. E aí, no dia 3 de dezembro de 56, um dia depois da bomba que explodiu no Teatro Paramount, a polícia declarou que aquela era oficialmente a maior caçada por um criminoso da história da polícia. Por quê? Porque tiveram feridos, e feridos graves, Antes não tinha. E aí, para isso, o inspetor Howard E. Finney decidiu de forma inesperada consultar um psiquiatra, James Brussel, que hoje ele é considerado como se fosse o pai do criminal profiling, porque na época não existia ainda o criminal profiling como uma área específica, como uma ferramenta de trabalho, não era oficial. Ele que começou, independente, a fazer perfis criminais. E aí, já mencionei algumas vezes aqui sobre o criminal profiling, até porque é a área da minha pós-graduação, mas eu vou explicar novamente. O criminal profiling, ele é uma ferramenta utilizada em investigações para analisar vestígios comportamentais nas cenas dos crimes, com a intenção de identificar características do autor do crime. Então, o foco é você observar a cena do crime para entender o comportamento do criminoso, para compreender como é que ele é, as características dele, só analisando os atos relacionados ao crime. Aí, nesse caso, especificamente, o James Brussel, ele passou a ser muito lembrado nessa área, porque ele fazia esses perfis criminais, inclusive o do bombista louco. Foi imagino que um dos primeiros que ele fez. É um dos mais conhecidos, na verdade, em nome do James Brussel. E aí, o que acontece? O Brussel, quando foi chamado, ele começou a analisar a escrita do bombista, já que era a maior fonte de informações que a polícia tinha sobre ele. Além de analisar sua origem como eslava, o psiquiatra também concluiu que o bombista era paranoico com delírios de perseguição. Você vê, só analisando a escrita, ele conseguiu perceber essas características. Incrível, né? É assim, espetacular. Ele poderia ser o pai da linguística forense também. E aí, de acordo com o livro Mente Criminosa, do Brian Hines, no documento que Brussel escreveu, dizia, entre outras coisas, que o bombista era, entre aspas, solteiro, entre 40 e 50 anos, introvertido, pouco sociável, mas não antissocial, mecânico qualificado, esperto, hábil com ferramentas, que ele desdenha de outras pessoas,
ressentido pela crítica ao seu trabalho, provavelmente esconde esse ressentimento, uma pessoa moral, honesto, não muito interessado em mulheres, religioso, seu ressentimento continua crescendo, funcionário atual ou antigo da Consolidated Edison, provavelmente um caso de paranoia progressiva. Isso só analisando a escrita, as cenas dos crimes, provavelmente as bombas, né, no caso. É muito legal. Ele conseguiu determinar essas características e a maior parte delas foram comprovadas como certa. Além disso, James Broughton ainda falou para a polícia que esse homem possivelmente morava com a mãe ou um parente mais velho, que se cuidava, tinha boa aparência e se vestia bem. Tudo isso somente com as evidências dos crimes. Nossa senhora, hein? Excepcional. Sim, não é à toa que ele é cabuloso na área, né? Queria saber como é que alguém consegue fazer essa análise pela escrita, né? Interessante. Tem várias coisas, a linguagem, até a forma como ela escreve, o formato da letra, o tamanho da letra, cuidado em escrever, são vários detalhezinhos que você tem que analisar. Uhum. Eles fizeram isso com o Unabomber, lembrei. Eu sei. Uhum. O caso do Unabomber foi assim também, eles analisaram a escrita, porque a gente não presta atenção nessas coisas, mas a gente tem tiques, tem palavras que a gente usa com mais frequência, estilo de palavras, tem o sotaque, tem o regionalismo, tudo isso a gente consegue perceber pela escrita, entendeu? Legal isso. Eu vi, quando eu estava lendo sobre esse caso, que o G, quando ele escrevia, era diferenciado. Então aí depois eu até falo sobre isso. É bem legal. Pois é, então. Tem tudo isso. Inclusive, nesse livro que eu citei, O Mente Criminosa, do Brian Hines, eles dão mais detalhes também sobre os motivos do James Broughton ter chegado a essas conclusões. Nossa, é muito legal. Sim. E esse profile do criminoso foi publicado nos jornais no dia 25 de dezembro de 56. E um dia depois, o jornal New York Journal American publicou uma carta aberta em conjunto com a polícia, pedindo, na verdade, implorando quase, né, que o bombista se entregasse. Na notícia, foi prometido um julgamento justo e o próprio jornal se ofereceu para publicar todas as queixas que a pessoa teria contra a Con Edison. E no dia seguinte, o George ele respondeu essa carta falando que não ia se entregar. Ele falou mais uma vez que ia levar a Con Edison para a justiça e listou todos os lugares que ele tinha plantado bombas. Ele também escreveu: "Meus dias na Terra estão contados. A maior parte da minha vida adulta eu passei na cama. Meu único consolo é que eu posso contra-atacar, mesmo na minha cova, pelos atos covardes contra mim." Se vocês perceberem, só nessa frase você já descobre várias coisas sobre ele. É verdade. Você já consegue perceber que ele tem uma doença que é bem grave, você consegue perceber que ele tá com muita raiva, que ele não tá se preocupando com a própria vida, então ele não se importa com as consequências, que ele acha que ele foi injustiçado e que não tem outra forma dele resolver essa situação, entendeu? No dia 10 de janeiro, o jornal publicou essa carta-resposta do George e escreveu uma nova carta aberta perguntando quais eram as queixas dele. E ele escreveu uma segunda resposta em que contou sobre alguns materiais que ele usava para fazer as bombas, prometeu uma trégua até o dia 1º de maio e disse que ele ficou desabilitado depois de um acidente enquanto trabalhava na Con Edison. Nas palavras dele, abre aspas, "Quando um motorista fere um cachorro, ele deve reportar isso. Mas o mesmo não acontece com um trabalhador ferido. Ele é inferior a um cachorro. Eu tentei levar a minha história para a imprensa, eu tentei centenas de vezes, eu digitei em torno de 800.000 palavras, ninguém se importou. Eu farei esses atos de covardia conhecidos. Eu tive muito tempo para pensar. Eu decidi plantar bombas." O jornal, então, publicou a carta-resposta dele no dia 15 de janeiro e perguntou mais detalhes, incluindo datas para que ele pudesse levar a Con Edison à justiça e garantindo, de novo, um julgamento justo. E o George respondeu agora, pela terceira vez, né, no dia 19 de janeiro. Ele disse que, após o acidente, ele ficou deitado no concreto por horas,
sem que ninguém percebesse que ele estava ali. Ele acabou com isso desenvolvendo pneumonia e depois tuberculose. E um ponto muito importante é que nesse momento, pela primeira vez, ele deu a data do acidente, 5 de setembro de 1931. E ele também disse que estava considerando se entregar e reabrir o caso contra Con Edison. No fim, ele agradeceu ao jornal, o New York Journal, e prometeu que os bombardeios nunca mais iam acontecer. Um outro detalhe bem importante é que durante 2 anos, a própria Con Edison negou acesso da polícia aos registros de empregados desligados anteriormente a 1940. Eles diziam que todos esses registros tinham sido destruídos, que não era verdade porque em 18 de janeiro de 57, uma empregada da Con Edison, chamada Alice Kelly, achou um arquivo que estava marcado em vermelho com as palavras injustiça e permanentemente desabilitado. E obviamente o arquivo pertencia ao ex-funcionário George Metesky e ela avisou a polícia imediatamente, pouco depois das 5 horas daquele dia. E inicialmente eles acharam que essa seria mais uma das milhões de pistas falsas, mas só por garantia, eles foram até o endereço do George ficar de olho. Então, é interessante porque se eles tivessem passado esses documentos, talvez eles teriam descoberto muito antes, né? Com certeza, eu acabei de pensar isso. 2 anos de enrolação e eles nem entregaram, na verdade foi uma funcionária que achou, assim, sem querer e procurou a polícia. Quando eu estava pesquisando sobre esse caso, eu li que essa funcionária, essa Alice, ela foi até a polícia para entregar essas provas e eles pensaram assim, ok, ela fez um trabalho que a própria empresa não estava fazendo, né? Uhum. E ofereceram a recompensa para ela, que eles estavam prometendo, só que ela não aceitou. Ela falou que ela estava ali na função dela e ela falou que não precisava. Olha só, interessante. Então, como a Mari falou, a polícia ficou de olho na casa dele, para observar as coisas que ele fazia. Poucos dias depois, no dia 21 de janeiro, eles conseguiram finalmente um mandado de busca e apreensão para poder entrar de fato na casa do George. Eles encontraram o George dentro de casa e pediram uma amostra da escrita dele, principalmente da letra G. O George, então, escreveu a letra G no papel, ele olhou para os policiais e disse: "Eu sei por que vocês estão aqui. Vocês acham que eu sou o Matt Bomber." E quando perguntaram para ele por que ele assinava FP nas cartas, ele disse que FP era para Fair Play, Ou seja, a tradução seria jogo justo. Não, eu tô pensando aqui em entender o que isso significa. Eu não peguei. Vocês pegaram? Então, o fair play, eu sei que lá fora eles falam muito isso com relação a crimes. Mas eu não sei. Eu acho que não é tipo jogo limpo, alguma coisa assim. É, tipo jogo justo. Mas aí, ele tá querendo dizer que ele tá... Tá só fazendo o que ele já deveria fazer, de repente? Tipo... É quase como que um acerto de contas, né? aí faz sentido, realmente. Eu pensei por esse sentido, mas eu acho que... Eu não sei, eu acho que talvez você sendo dos Estados Unidos e falando isso, tem algum outro significado que a gente desconheça de um fair play, mas a gente aqui seria o equivalente a um jogo justo. Quem souber aí, quem tiver um outro significado pra fair play, avisa pra gente, né? Isso aí. Fiquei bem curiosa agora. E a polícia, então, investigou o resto da casa e eles encontraram todos os materiais que ele usava para fazer as bombas. Então, ele foi preso ali, na casa dele mesmo, e um detalhe curioso é que quando os policiais chegaram na casa e ele abriu a porta, ele estava de pijama. Mas, antes de ser algemado, os policiais pediram para ele se trocar e ele voltou usando um terno trespassado, bem chique. Durante o interrogatório, o George disse tudo o que aconteceu no dia do acidente. E ele só começou a plantar as bombas, que foram 32 no total, porque ele não conseguiu um acordo justo, como ele esperava. Ele deu uma lista de cada uma das 32 bombas, que chocou bastante a polícia, porque eles repararam que tinham 15 delas que eles nem imaginavam que existiam. Pois é, doido. As manchetes explodiram quando ele foi finalmente capturado e ele deu declarações como, abre aspas, "eu estou orgulhoso de ter feito isso." Quase todas as fotos ele aparece sorrindo, o que é algo que eu acho que chama muita atenção, de fato. Sim. E ele foi submetido ao tribunal do júri, indiciado por 47 crimes, incluindo tentativa de homicídio, degradação de prédios públicos, porte de arma e perigo à sociedade. É importante falar que, apesar de muitas bombas terem explodido, nunca ninguém morreu. Aliás, matar pessoas nunca foi o intuito dele, E ao todo,
15 pessoas foram feridas, mas apenas uma se feriu mais gravemente. O George também disse que rezava para que ninguém se machucasse com as bombas dele, principalmente aos domingos. Como assim? Então, lembra que o James Bronson falou que ele era religioso? Uhum. É verdade. Também falou que ele era bem vestido, né? E quando ele se trocou, Exatamente o que eu ia falar, ele botou um terno bem chique pra ser preso, porque ele andava sempre bem vestido. E ele fala também de, barba feita. Aqui eu não coloquei, mas na leitura que eu fiz falava de barba feita também. Então, o George foi submetido a um exame psiquiátrico pelo Hospital de Manhattan's Belleville, que fica na cidade de Nova York. Com base no resultado do exame, o juiz Samuel S. Leibowitz declarou ele como portador de insanidade mental e, consequentemente, absolutamente incapaz de ir a julgamento. Segundo o laudo médico, ele tinha, além de tuberculose, esquizofrenia paranoica e foi considerado incurável tanto física quanto mentalmente. Detalhe novamente para o perfil do James Bronson, que fala sobre a paranoia, os delírios relacionados à esquizofrenia mesmo. exatamente. Por isso, no dia 18 de abril de 57, ele foi enviado para o hospital de Meitwan, não sei, Também não sei falar isso não. Faria assim também, Mate One. para pessoas criminalmente insanas em Nova York. Lembrando que em 57, né, os hospitais psiquiátricos eram bem diferentes de hoje em dia. Então, vale lembrar que os tratamentos eram diferentes. Tinha, inclusive, se eu não me engano, lobotomia nessa época, então, bem complexo. Mas eu acho importante ressaltar que ele é considerado esquizofrênico, e é óbvio que a maior parte dos esquizofrênicos não são violentos, mas você vê que ele tem um delírio de perseguição relacionado à empresa, de que eles foram injustos e etc. E ele é até bem organizado para plantar as bombas, etc. Dizem que psicótico não é organizado, mas ele pode ter uma organização. O que que não é organizado na cabeça dele é os motivos, entendeu? Ele tem delírios, ele não consegue perceber a realidade, ele tem uma distorção da realidade. Mas isso não significa que ele não vá fazer as coisas de forma organizada, que ele não vai parar para pensar como que ele vai fazer as coisas. Isso só significa que os motivos dele são distorcidos, são irreais. Isso é interessante também, eu pensei vendo as fotos do caso, e aí, eu não sei se você disponibiliza geralmente as fotos. Posso disponibilizar, eu vi que tem bastante foto interessante, né. Pois é, algumas das cartas que ele mandou pra polícia eram com, sabe, letrinhas de revista ou jornal que ele recortou, e aí ele foi colando pra formar as frases. Então assim, eu não, né, não sou da área, não sou psicóloga, nada do tipo, mas eu achei isso extremamente metódico, né, você ir recortando cada letrinha e colando, então talvez seja aí também, né, um traço da personalidade dele. Exatamente, por mais que ele tenha uma doença mental, no caso a esquizofrenia, ele tem uma personalidade específica, né, e a personalidade Uhum. dele pode ser uma personalidade mais metódica, mais pragmática, e isso não vai mudar. O que vai mudar é, como eu falei, é o que leva ele a fazer. Exatamente. E enquanto ele estava nesse hospital psiquiátrico, ele acabou morrendo pouco tempo depois de tuberculose. É a doença que deu tanto trabalho para ele, né, acabou sendo a forma como ele morreu. Acabou levando ele. E se você parar pra pensar, ele não conseguiu a justiça que ele queria. Não, isso que é o pior, né, ele fez de tudo, plantou 32 bombas e não adiantou nada. Eu acho que ele acabou ficando muito famoso, esse caso foi muito importante pro criminal profiling, mas eu não sei se era exatamente o que ele queria, né, ele não queria exatamente ser famoso, ele queria só fazer justiça, ser recompensado. Acabou virando uma coisa completamente diferente. Acabou virando um ícone do criminal Uhum. profiling, né, ele até porque ele não é um caso tão famoso assim hoje em dia, né, não se fala tanto, se fala muito mais sobre o Unabomber do que sobre É ele. verdade, Até porque o verdade. Unabomber matou pessoas, imobilizou, foi mais pesado, né, teve vítimas e etc, né. Mas eu gosto muito desse caso, porque ele mostra bem, assim, de forma crua como é que funciona o criminal profiling. Foi a origem, né. É como se fosse a origem, porque a gente sempre fala do FBI, Uhum. principalmente agora com Mindhunter, etc, a gente acaba sempre focando no FBI. Mas existem outras pessoas que já faziam esse tipo de trabalho sem chamar de criminal profiling, entendeu? Ah, É bem Inclusive, interessante. a gente tem outros nomes na Inglaterra, no Canadá, tem em vários outros lugares, mas
esse caso é interessante porque era um psiquiatra e foi uma coisa inédita para a polícia de Nova York chamar um psiquiatra para analisar um caso. Você vê que eles estavam bem desesperados, assim. E você vê que ele, sem essa formação que eu tenho, ele já conseguia determinar características da personalidade da pessoa, porque ele consegue compreender o que a pessoa pensa, quais são as motivações, por que ele está escrevendo de uma determinada forma, falando de um determinado jeito, né? Você tem que ter muito conhecimento também, conhecimento de línguas, conhecimento de áreas. Ele percebeu que o cara era mecânico, então ele tinha entendido que a forma como ele fazia a bomba, provavelmente o mecânico sabia fazer. Isso é incrível, na verdade. Você vê que provavelmente muito do conhecimento das informações que ele adquiriu foi perguntando para outras pessoas também. Porque ele não vai ter, né, conhecimento em cada área específica. Então envolve aí uma coisa meio multidisciplinar até. Exatamente, ele acaba fazendo uma pesquisa, uma vasta pesquisa, provavelmente conversando com os peritos, conversando com pessoas que entendem desse assunto e tals, para poder formar esse perfil. Uhum. E é muito o que a gente faz, no Criminal Profiling, a gente analisa os vestígios comportamentais, mas a gente precisa também do resultado do legista, do resultado do perito, da análise do investigador que conversou com as testemunhas, entendeu? A gente precisa de todas as informações possíveis para tentar chegar numa conclusão. Mas é isso, né? Acho que falou bastante sobre o Vai dar Criminal bastante Profiling. trabalho, né? Nada, já fiz episódios muito maiores. Mas é isso, então eu queria agradecer a participação de vocês e queria lembrar que vocês já participaram do Criminalismo antes. Verdade. Episódio sobre falsas confissões, né? E isso, a gente fez uma collab com o Fábrica de Crimes e com Um Pouco de Terror, por favor, com o Gabriel, falando sobre falsas confissões. A gente fala, inclusive, do caso do Central Park Five, que ficou muito conhecido com Olhos que Condenam e tudo mais. Já são, né, conhecidas aqui. Somos de casa. Isso, depende do Crime Win, sacou? Mas eu agradeço, eu gosto muito do trabalho de vocês sabem, já falei várias vezes. Inclusive, já participei também, rapidinho, de um episódio de vocês, né, falando sobre... Verdade. Eu falei bem rapidinho, assim, 1 minuto. Ah, lembrei, foi dos Dupont. Ah, peraí. O que você falou nos Dupont? Sobre... Provavelmente feminicídio. Isso, se me perguntaram sobre feminicídio, alguns dados, aí eu tenho umas informaçõezinhas básicas sobre características de homens que matam seus familiares. Exatamente. Esse caso foi muito chocante. Foi bem chocante. Eu tinha visto no Mistério Sem Solução, na Netflix. Ah, eu vi essa série, eu adorei. Foi depois que eu assisti que eu resolvi fazer, né? Que eu fiquei, cara, onde que esse cara tá? Ele sumiu? Será que morreu no negócio, naquele episódio do mar, no navio? Ou será que ele tá em algum lugar, escondido, com uma identidade falsa? Fiquei com isso na cabeça. Essas coisas que tem mistério me chamam atenção. Pois é, um caso bem específico, mas assim, não é tão difícil uma pessoa se matar e não ser encontrada, sabe? Mas no mar, né, sei lá. É porque no episódio eles deixam, assim, a entender que faz mais sentido ele ter sobrevivido, ele ter fugido mesmo e tals, até pela forma como ele estava agindo, como é que ele apareceu nas câmeras, não sei o quê. Ele foi tranquilamente atravessando o estacionamento, olhou para a câmera como se estivesse desafiando a câmera. Ó, tô indo embora. Foi caminhando tranquilamente, sem, assim, como se ele não tivesse incomodado de estar sendo filmado. Só que ele foi para uma área verde que não tinha nada, né? E depois a polícia chegou, vasculhou e mistério, como que ele sumiu? Alguém foi pra lá de helicóptero, sei lá, carro pegou ele, se matou no mar, sei lá, não sei, mistério. Pois é, assim, sobre esse tipo de caso especificamente, a probabilidade maior é que tenha suicidado mesmo. Mas ele realmente é um caso diferente, porque ele não se matou lá. Ele saiu, foi para outro lugar. Já é uma característica muito específica, né? Uma coisa assim que sai do padrão. Foi revisitando, né, os pontos que ele tinha conhecido uma vez com a família. Revisitando, como se estivesse se despedindo. Exatamente. Então, assim, pode ser uma característica da personalidade dele que a gente teria que analisar para compreender se o que ele fez
realmente era uma despedida pra se matar ou se ele estava revisitando pra depois fugir, sei lá. Porque ele já conhecia a área, não sei. É estranho, né? Agora pensando bem, pode ser que ele estivesse se preparando pra tirar a própria vida. Possível, né? Assim, do jeito que ele tava, fazendo todo aquele recorrido. É, a questão das cartas, né? Tem bastante coisa. Sentimental. Ele se preparou muito pra fazer aquilo. Pois é. Mas tudo bem, a gente, né? Viajamos. Vejamos. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado do caso, do episódio, tenham curtido essa parceria entre o Fábrica e o criminalismo mais uma vez, né? Mais uma vez. Exatamente. Vocês sabem que esse não é o meu formato, eu não costumo falar de um caso específico. Uhum. Mas quando a gente fala do Crime Win, a ideia era todo mundo falar de um caso. Uhum. E aí eu pensei, cara, não faz sentido eu sair, né, desse padrão, falar de outra coisa. Então eu resolvi trazer um caso que envolve o criminal profiling pra gente poder falar de criminal profiling, entendeu? Claro, pra se encaixar no seu perfil. Exatamente, eu acho que deu muito certo. Eu Sim. também acho. Ficou bem legal. Então é isso, gente. Vou pedir pra vocês falarem do podcast, das arrobas, onde é que a gente encontra vocês. Bom, e vocês podem encontrar o Fábrica de Crimes no Instagram, o @podcast Fábrica de Crimes, e em todas as plataformas de áudio que você usa, né, pra ouvir podcasts e que você usa pra escutar o criminalismo. Geralmente, a gente tem episódio novo todo dia, 1º e 15 do mês. Então eu agradeço muito o convite, a participação, foi bem legal. Como a Rob falou, siga a gente lá no podcast Fábrica de Crimes, no Instagram. Isso, e também me sigam lá, @criminalismo. Se quiser conversar, dar sugestões, reclamar, falar do Crime Win, vamos lá. A gente tá divulgando também todos os episódios que saíram e que ainda vão sair essa semana. E até mais. Até!